A forma certa de falar o positivo. Eu sou Margarete Signorelli, especialista em relacionamentos, pós-graduada em sexualidade, Gold Standard e Optimum EFT terapeuta. Como é que é a forma certa de falar o positivo? É só falar o positivo? Não é bem assim. Veja, nós não somos computadores, correto? Porque se fôssemos computadores, nós poderíamos ser programados para só falar o positivo. E isso seria maravilhoso. Somos humanos. Querendo ou não, pesquisas mostram que cada 10 pensamentos positivos, 9 são negativos. E isso não dá para ser ignorado. E hoje eu estou aqui para falar sobre ignorar e negar. E onde é que isso entra na nossa conversa do positivo? Exatamente isso. Quando nós negamos algo, e eu tenho a definição de nada mais, nada menos do que Freud. O que Freud disse sobre a negação? Então, a definição de negação pela psicologia freudiana, né, a psicanálise. Negação é um mecanismo de defesa que é basicamente recusar-se a reconhecer algo e a pessoa afetada se nega a ver o que aconteceu ou está acontecendo de maneira que pode ser até estranho. Então, não, eu não penso negativo. Isso é estranho, porque realmente você pensa, o seu inconsciente pensa, você querendo ou não. Então, isso é a negação. E eu quero falar um pouco de ignorar também. Ignorar é, não vou pensar no assunto, não quero nem saber, isso não faz parte de mim. Faz parte de você. E o que acontece quando a gente ou nega ou ignora esse negativo e só fala o positivo? Tá errado. É mais ou menos, se eu puder fazer uma analogia aqui, é mais ou menos que você tem um chão imundo, com isso de sujeira, e você colocar um tapete lindo, caríssimo por cima. Isso é negação ou é ignorar o que é a verdade? Que você está cheio de pensamentos negativos. E como é que a gente faz para trabalhar isso? Podemos usar o EFT. E eu vou te ensinar, mas Margarete, eu vou fazer o EFT uma vez, vai funcionar para sempre? Não, você vai usar o EFT quando você se sentir desequilibrado, que os seus pensamentos negativos estão muito grandes. E aí você vai usar o EFT, vai se equilibrar e vai continuar a sua vida normal como um humano que pensa positivo e negativo, só que fala o positivo sempre, mas não quando está carregado de pensamentos negativos e negando que isso está acontecendo. Então eu vou dar 2 exemplos de quando você tá com pensamentos pontuais e quando você tem uma história ou não ter uma história. Então eu vou começar como pensamentos negativos pontuais. Ai, nossa, hoje eu tô numa situação de vida em que eu tô numa crise e que, vamos dizer, o meu casamento está sendo destruído e eu tô pensando ruim em relação a tudo. Então vamos trabalhar aquilo. O que você tá? Ai, eu tô muito ansiosa. Então vamos trabalhar a ansiedade. Mas trabalho pontual naquilo que está te acometendo naquele momento da sua vida. Não tem história, não tem um trauma anterior, não tem nada que aconteceu anteriormente. São coisas do cotidiano que estão acontecendo na sua vida e que precisam ser trabalhadas ali, agora. Então, vamos trabalhar, por exemplo, uma ansiedade por um término de um relacionamento. Como é que a gente trabalha o EFT na emoção? Qual a emoção? Número 1. 2. Aonde está no seu corpo? E 3. O porquê que está isso acontecendo, e eu vou falando todo o negativo. E 4. A intensidade. Então, uma ansiedade pelo término do relacionamento. Apesar de eu estar muito ansiosa pelo término do meu relacionamento, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente, completamente. E vamos batendo em todos os outros pontos do EFT, que em algum lugar na tela eu vou pedir para colocar uma introdução ao EFT para você que ainda não conhece os pontos. E aí, ali no Introdução ao EFT, você vai ver todos os pontos com mais clareza. Aqui eu vou falar só o negativo. Meu relacionamento está terminando, eu não consigo nem pensar claramente. Essa ansiedade no meu peito, essa ansiedade que eu estou totalmente desequilibrada, essa ansiedade não me deixa pensar em soluções, não me deixa pensar como ficar mais harmônico essa situação na minha vida. Essa ansiedade no meu peito, eu me sinto desequilibrada, essa ansiedade. Respira fundo e solte pela boca. Você vai sentir
que você vai estar mais equilibrado ou equilibrada. Você vai conseguir ver soluções. Você não vai agir pela sua emoção. Você vai agir pelo seu raciocínio, por aquilo que é correto e não pela raiva, pela ansiedade, pela frustração. Quando agimos pelas nossas emoções negativas, o resultado não é legal. Concorda? Quando a gente age pela raiva exacerbada, pela ansiedade, pela tristeza, nós não estamos agindo pelo raciocínio, pelo aquilo que realmente gostaríamos que fosse. E também quando é por um problema anterior. Então, se você fizer EFT, apesar de eu estar deprimida, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente, completamente, não vai funcionar. Você tem que trabalhar com um terapeuta capacitado em EFT. Por quê? Porque ele vai ver de onde veio essa depressão, os momentos específicos, se tiveram momentos específicos traumáticos, se essa depressão começou, porque às vezes a pessoa não tem ferramentas mesmo para raciocinar de uma forma, nossa, eu comecei a deprimir depois que a minha mãe morreu, ou eu comecei a não conseguir mais dirigir depois que eu tive um acidente de carro, nem tinha relacionado uma coisa a outra, nem tinha relacionado a minha depressão depois de uma crise ou de uma perda grande ou de alguma coisa material ou de um ente querido. Ali você vai trabalhar com um terapeuta, em que ele vai trabalhar os momentos específicos, cada emoção separadamente. É um trabalho muito mais profundo. Mas aqui eu quero te mostrar a forma certa de pensar o positivo, que é trabalhando o seu negativo. Trabalhe seu negativo, neutralize e não ignore e não negue que você pensa negativo. Todos nós pensamos, mas a diferença das pessoas que sabem que tem pensamentos negativos e sempre quando eles estão desequilibrando essa pessoa, ela vai lá, os neutraliza e começa a encarar a sua vida, os problemas, o cotidiano de uma forma muito mais clara, muito mais equilibrada, em que ela pode tomar decisões não baseado nessas emoções negativas, mas sim naquilo que ela quer resolver, nas soluções que ela quer trazer para cada momento, para cada situação. Não negue, não ignore, neutralize com o EFT e tenha uma vida muito mais saudável. Um grande abraço a todos.